Florianópolis, lá de Florianópolis, às vezes tem uns colégios lá que estudam os granfinos, aí o filho do cara reprova, ele acha que tudo é minha. Para me defender de pai louco, eu comecei a gravar as aulas na íntegra. Eu não vou editar, vai alegrias e tristezas para a internet, eu não tenho tempo de editar, beleza? Aí o pai vai lá querendo matar o professor, a gente abraça o pai com calma e assiste a aula junto, o pai concluiu o que aconteceu. Invariavelmente o pai concluiu que o filho vadiou no caso da reprovação. Estou falando do colégio normal, né? Fazer medicina no vestibular é um pouco diferente. Então, mesmo com um empenho, pode haver um insucesso inicial. Por que eu dou aula? Eu dou aula porque eu sou apaixonado, porque minha formação é de engenheiro mecânico, eu ganharia muito mais dinheiro trabalhando com engenheiro mecânico. Então eu estou aqui por paixão, mais uma vantagem. Eu estou aqui porque eu gosto de fazer o que eu faço. E me viciei em física e matemática. Me viciei em física mesmo, é como uma religião para mim. Física para mim é uma religião. Eu acho que a única salvação da humanidade é estudar a ciência de maneira geral, física, matemática, engenharia. E claro, né, nós precisamos de sociólogos, filósofos, para as pessoas não se matarem em nome de Deus. Já percebesse isso? Todo mundo está querendo se matar em nome de Deus? Uma loucura, cara. Então é como uma religião para mim, tu vai perceber e já vai entender por quê. As aulas serão todas gravadas, tu acha a aula naquele canal na internet, na tua playlist. Aqui nessa playlist vai uma aula após a outra, na ordem que elas foram gravadas. Se der tudo certo e eu tiver tempo, que é uma coisa rara, eu vou botando nome nas aulas. Introdução, quantidade de carga elétrica, lei de Coulomb. Mas, via de regra, eu não tenho tanto tempo. Aí a câmera é que decide me dar aula. Essa aula vai se chamar 2015, março, dia 3. Nós começamos a aula, era o quê? 2 horas e... 2 não, é 3, né? 3 e quanto? 3 e 5. 15 horas, 4 minutos e 33 segundos. Não vai ter problema para ti, porque como ela vai estar na playlist, né? Era a aula tal. Tu olha ali e eu acho que é uma aula. E por que tu assistiria essa porcaria dessa aula? Só se tu travou numa parte, né? Só se não deu tempo de copiar. Aí tu vai e assiste aquela parte. Beleza? Tu não vai ficar assistindo aula à torta e direito. Outra. Em Chapecó e em outras turmas em Erechim, eu dou outras disciplinas, outras partes da física que não é essa que eu estou te dando. Então, se tu olhar o playlist do colega do lado, tu vai poder assistir toda a física, certo? Então, além de assistir as aulas do polaco, depois tu pode dar uma conferida no vídeo e assistir uma aula um pouco diferente para enriquecer, né, as tuas possibilidades aí, certo? Cara, o bom de eu começar falando de eletrostática, o bom de eu começar falando de eletrostática é que eu vou ter que começar a falar do átomo já de cara. Então eu não vou precisar gastar tempo de introdução. Quando eu vou dar uma aula para gente que eu não conheço, meu primeiro objetivo é apaixonar a pessoa que eu não conheço, mostrar para ela por que eu me viciei em física. Assim eu vou ganhando um ou outro que vai para o lado da engenharia, das exatas, para a gente se encontrar lá na UFSC. Eu faço física noturno lá na UFSC, que é a minha grande paixão, certo? Então é o seguinte, eletrostática. O que estuda eletrostática? Estuda cargas elétricas em equilíbrio. Nós vamos precisar saber o que é equilíbrio na física, não só na minha disciplina. Equilíbrio na física é força resultante igual a zero. Para quem não lembra, estou em equilíbrio, mas estar em MR
Se eu quiser ter uma ideia legal de átomo, eu teria que escolher alguma coisa para núcleo. Deixa eu pensar aqui. Ah, cara, mas aqui tem uma coisa tão pequena que vocês não vão enxergar, uma poeirinha. Talvez tu enxergue. Enxerga essa poeirinha aqui, só para confirmar. Não, vou pegar uma maiorzinha que está ali. Enxergou? A moça está enxergando o próprio. Está ali o núcleo, certo? A eletrosfera, cara, iria quase até o teto da sala, ele iria para baixo do chão, gigantesca seria a eletrosfera, para esse núcleo minúsculo ali. E outra, a gente não veria nada na eletrosfera. Na verdade, a eletrosfera é a região onde o elétron está orbitando. Só que ele orbita tão rápido que é como se formasse um escudo invisível em volta do núcleo. Imagina que eu amarrei uma pedra num elástico e comecei a girar em volta da minha cabeça. Alguém desavisadamente tenta se aproximar de mim e toma uma pedrada. Alguém chega por lá, toma uma pedrada. Ou seja, eu ia ter um escudo feito pela pedra gigante em volta de mim. Tudo bem para vocês? Faria até barulho, né? E é isso que é um átomo. Um átomo é feito de uma parte central minúscula e uma parte gigantesca externa, que é onde os elétrons orbitam. E esse orbitar dos elétrons gera um escudo vibrante ejetável invisível em volta do núcleo. Essa é uma realidade. Ou seja, um átomo de hidrogênio frio, ele vibra pouco. Aí tu começa a esquentar, ele vibra mais. E é por isso que as coisas dilatam quando aquecem, porque a eletrosfera do átomo se expande. Beleza? Então tu vê, tu tem que ser criativo para entender o que é o átomo. E o pior é que é feito de átomo. E o que eu estou te dizendo é que o átomo é um grande vazio. As pessoas não entendem que o corpo dela, mesmo a parte sólida, é totalmente oca do ponto de vista atômico. Eu não enxergo que a minha mão é oca porque meu olho é feito de átomos, meu olho também é oco. E por que uma mão oca não penetra na outra mão oca? Porque as eletrosferas desses átomos repelem as eletrosferas desses átomos, beleza? Então tu vê, o teu olho não é uma máquina adequada para enxergar e compreender a realidade. Nós precisamos de estudos mais aprofundados para entender o que é o átomo. Sabe de onde é que vem esse átomo de hidrogênio? A explicação mais plausível para a origem do universo, para quem não sabe, é a teoria do Big Bang, né? Que, embora pareça idiota para o leigo, ela é muito forte para o físico. Quem estudou a teoria do Big Bang vê, cara, putz, difícil ir contra ela, embora existam alternativas. De acordo com caras, doutores em física, eles dizem que logo após a explosão original que deu origem ao universo, nos primeiros segundos nem existia átomo, nem prótons e nêutrons existiam, porque a temperatura era muito alta para que eles existissem. Existiam só elétrons e quarks. Depois a gente pode falar sobre o que são essas partículas. Aí, à medida que o universo foi se expandindo, ele foi esfriando. Acho que vocês devem lembrar que quando um gás se expande, ele esfria. Se bem que hoje nem todo mundo usa aerosol, a gente usa rolon. Quem usa aerosol sabe, né? Geladinho. Tudo bem para vocês? Chegou uma hora que a temperatura do universo era um pouco menor, que os quarks começaram a se unir para formar prótons e nêutrons. Então, os primeiros prótons agarraram seus elétrons para formar átomos de hidrogênio. Isso alguns minutos após a explosão original. Em algumas regiões do universo já existia átomo de hidrogênio. E nada mais. Esquece a tabela periódica, só hidrogênio. Você já deve ter escutado que massa atrai massa, né? Por isso que está com a bunda na cadeira agora grudada, né? Acorde comigo? A Terra está te atraindo, beleza? E hidrogênio também atrai hidrogênio. Quando as primeiras nuvens de hidrogênio começaram a se formar, hidrogênio foi se acumulando numa imensa nuvem e chegou uma hora que no centro dessa nuvem o hidrogênio começou a ficar altamente espremido, muito espremido, muito mais espremido que o montinho que tu já fez na escola, né? O cara de baixo quase infarta, lembra? Um colega pula em cima do outro, o cara de baixo quase quebra uma costela. Tu imagina, se o cara ficou espremido num montinho qualquer, tu imagina a pressão que não tem no interior do nosso planeta, né? Terra em cima de terra, em cima de terra. E tu imagina uma nuvem de hidrogênio gigantesca, do tamanho do nosso Sol, hidrogênio e mais hidrogênio. O que vai acontecer lá no interior? Esse átomo de hidrogênio vai ser tão espremido que eles vão se fundir. Deixa eu te contar uma coisa, não existe só esse hidrogênio. Existem outros dois tipos de hidrogênio
tranquilo que a magnetosfera da Terra filtra partículas satânicas, a atmosfera filtra mais um pouco, e aí o máximo é um câncerzinho de pele, se for exagerar. Beleza? Mas é importante ter essa consciência, né? Porque a tua estrela é uma bomba de hidrogênio explodindo na tua cara. Beleza? Mas peraí, na química nêutron não tem massa? Nêutron tem massa, não tem? Se eu botasse uma balança de pratos, né? Um prato aqui e outro ali, um próton e um nêutron, uma balança se equilibraria. Beleza? Isso para o vestibular, tá? Hoje a gente sabe que o nêutron é um pouco mais pesado que o próton, mas não cai no teu vestibular. Se te perguntarem no vestibular, próton e nêutron têm a mesma massa, beleza? O elétron dá para ignorar, acabei de citar rapidamente, né? Que ele é 1936 vezes mais leve do que o próton. Se eu estou te afirmando que no Sol tem fusão nuclear expelindo nêutrons, entre aspas, eu estou te falando que o Sol está perdendo massa. Concordas? 4 milhões de toneladas por segundo. É a caixa quântica. 4 milhões de toneladas a cada segundo. Nesse momento que eu falei o Sol perdeu 4 milhões de toneladas. Assustador. Mas o Sol está aqui no estado físico, sólido, líquido ou gasoso? Qual é o estado físico do Sol? Sólido, líquido ou gasoso? Pode errar, hoje é um dia para errar. Gasoso. Para quem não sabe, o Sol está no estado gasoso. Os gases não têm a tendência de se expandir? Já esqueceram a boca do fogão aberto em casa? Fedeu a casa toda, certo? Por que o Sol não vaza o vácuo do espaço, que seria um grande boom? Por que o Sol não vaza? Já que ele é gasoso. Porque massa atrai massa, a gravidade que mantém o Sol conciso. Mas se está perdendo massa, como eu acabei de demonstrar, a gravidade do Sol está diminuindo. E já que ele é gasoso, ele está se expandindo. Sim, a tua estrela está crescendo a cada segundo ali, coisa boa. O Sol está crescendo a cada maldito segundo. E em 7,6 bilhões de anos ele encostaria onde está a Terra. Mas é claro que muito antes disso a Terra fritará. A natureza está querendo nos aniquilar. E a única salvação é aquilo que tu vê nos filmes de ficção científica, fazer uma nave vazar para a periferia, meu querido. Na verdade, o filme de ficção científica é o que o filósofo usa para tentar acostumar as pessoas normais a vislumbrar o que vai acontecer no futuro. Sim, é a única chance que a raça humana tem. E isso se nós não nos matarmos em nome de Deus antes, né? Eu acho que no próximo milênio já tem chance de se matar em nome de algum Deus. Né? Porque tu sabe, né? Tem gente que diz que é pecador porque está acreditando em Deus, não acredita no Deus deles, e aí a galera fica querendo se matar porque é de Deus. Viagem no carro. Pô, é por isso que eu sou viciado em física, cara. É como uma religião para mim, é a salvação da raça humana. Se os 5 de vocês vierem do lado da ciência, né? Certo? Das ciências exatas. Eu preciso aqui de uns 3 matemáticos, uns 2 físicos, uns 4 engenheiros. E se isso continuar acontecendo nos próximos milênios, né? Vocês convencerem outros de vir para o lado das exatas, a gente tem uma chance ínfima de se safar. Show de bola. Tu vê, né, cara? Eu aproveitei que ia falar de átomo e não resisti de contar uma coisa muito doida sobre o Sol. Mas vem cá, e o lítio, que é o cara que tem 3 prótons? E o berílio, que tem 4 prótons? E o nitrogênio, e o carbono? E os átomos que têm centenas de prótons no núcleo? De onde é que eles vieram? No nosso Sol, em camadas mais internas do Sol, há a formação de hidrogênio, de oxigênio, né, de átomos mais pesados. O problema é o átomo de ferro. O átomo de ferro ele gera um problema. Quando o átomo de ferro vai ser gerado no interior de uma estrela, a estrela tende a explodir, a estrela tende a morrer. E tem ferro no teu corpo, né? Lembra? Hemoglobina, né? O átomo central da hemoglobina é ferro.
e elas são 200 bilhões. Em cada Sol, mais ou menos 4 planetas orbitando em volta. Se tu quiser calcular o número de planetas no universo, 200 bilhões vezes 100 bilhões vezes 4. Mas vida só aqui dá. Fica tranquilo, vida só na Terra, está garantido já. Certo? É óbvio que tem vida em outros lugares, né? Vidas de todos os tipos que tu pode imaginar, inferiores e superiores a nós. Mas eu não estou te dizendo que alienígenas nos visitam. Pelo contrário, eu duvido que qualquer alienígena tenha nos visitado. Certo? Os probleminha aqueles do Cristo, lá é tudo babaquice mesmo, para ganhar dinheiro. Beleza? Mas que alguma coisa tem por aí, tem. E nós vamos começar a estudar as bases dessa ciência, que se tu quiser depois do curso superior, tu pode continuar, né, a nos ajudar a entender um pouco melhor o universo e o mundo. Certo? Seria um prazer te encontrar, como às vezes acontece, às vezes eu encontro ex-aluno meu fazendo física comigo lá. Imagina, né, como eu fico orgulhoso de ter contaminado mais um bichinho das exatas. Cara, agora que eu te dei, né, te bati um papo sobre átomo, eu me permito fazer aquele desenho tosco que nada tem a ver com átomo. Dá uma olhada. Vê se esse desenho aí também te aplicar esse desenho no dia. Amor de Deus, nada a ver com a vida. Átomo é uma entidade vibrante, e os elétrons ali, quando ele faz essas curvinhas aqui, é para dar noção de que cada elétron tem a sua trajetória, o seu orbital, né? Mas os orbitais são muito mais complexos que aquilo. O orbital que a química ensina, né? O orbital do tipo S, do tipo P, do tipo D, do tipo F. Mas tudo bem. A gente sabe que ali tem prótons e nêutrons, obrigado. E aqui, na eletrosfera, moram os elétrons. A química diz que a carga de um elétron é menos 1 e que a carga de um próton é mais 1, né? E ela faz a festa já com essa brincadeira. Os físicos não admitiram isso, eles foram um pouco além para medir o valor da carga de um próton e da carga de um elétron. E conseguiram. Os caras conseguiram determinar o valor da carga elementar. Só por curiosidade, as duas experiências que permitiram o homem calcular a carga do elétron foi a experiência da ampola de Crookes, que resultou nessa lâmpada que a gente usa hoje, e a experiência da gota de óleo de Millikan. Nós falaremos sobre essas duas experiências. Com essas duas experiências, o homem determinou a carga elementar, que é a carga de um próton, que é a carga de um elétron. Por isso que eu vou dizer que é mais ou menos 1,6 vezes 10 na menos 19 Coulomb, que é a unidade de carga elétrica. 10 na menos 19, número grande ou pequeno? Bem pequeno, né? É dividir 19 vezes por 10, certo? É pegar aquela vírgula e jogar 19 casas para a esquerda. Peraí. Se tu é um ser elétrico, se tu é feito de carga elétrica, como explicar que eu encosto em vocês e não fico eletrocutado? Não sofro uma descarga elétrica? Como é que eu encosto no mundo feito de cargas elétricas e não sinto nada? Porque os corpos do mundo geralmente estão neutros. Como é que um corpo que é feito de carga pode estar neutro? O que seria um corpo neutro? Corpo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Tudo bem para vocês? Então me ajudem por obséquio. O que é um corpo positivamente carregado? Obrigado. Falta de elétron. Número de prótons maior que o número de elétrons. No começo é assim, tá? A galera não entende a maneira como a minha alma rola, mas se tudo der certo, nas próximas semanas vocês já estão dando um feedbackzinho. Eu finjo que trava, a galera completa. Por que isso? Porque aprende mais. Está aprovado? Está aprovado. Se o cara fica na aula paradinho, é uma coisa. Se ele vai interagindo, não precisa falar. Pode ser internamente, tá? É o suficiente já, certo? Mas tem que ter, não estou de sacanagem. Para tu ter uma noção do poder da repetição, tu acredita que eu lembro da primeira aula que eu tive no terceirão de História em 1999? Jamais vou esquecer. Os povos gregos que dominaram a Grécia Antiga são os jônios, aqueus, dórios e eólios. Como é que eu decorei essa merda? Será que eu sou bom em História? Eu sou uma merda em História. Eu decorei isso porque o professor obrigava a interagir na aula e repetir. Eu repeti tantas vezes que mais de 10 anos depois a coisa está impregnada no meu cérebro, tu acredita? Então vem comigo, amigo. Vem comigo, vem participando. O que é um corpo um corpo negativamente carregado? Oh yeah. O número de prótons menor que o número de elétrons. Para que isso
mas eu te peço sempre que possível que tu traga para coisas não abstratas na hora de raciocinar. Nesses mais de 10 anos que eu estou na sala de aula, eu volto e me pergunto para meus colegas lá, para meus alunos, 12 dividido para 4. Aí eles não falam, eles demoram, às vezes está voada ruim, né? Aí eu pergunto, 12 reais para 4 amigos, 3 pila. Eles falam na hora. É incrível, meus alunos, eles não sabem fazer conta com número, mas com dinheiro eles sabem. Eles não perceberam que é a mesma coisa, dinheiro e número, né? Então, uma dica especial, matemática básica, pensa em grana, pensa em reais. Vai ver como o teu cérebro vai ligar o turbo e vai fazer melhor, certo? Nada demais, né, gente? Quantidade de carga elétrica. Vou fazer alguns exemplos para ti aí. Exemplo 1. Um corpo neutro recebe 9 vezes 10 a 18 elétrons. Calcule a quantidade, calcule a carga. Tu vê, né? No primeiro momento eu falo o nome completo. Quantidade de carga elétrica. Aí tu ficou íntimo, tu já chama de carga elétrica. Aí quando é teu amigo, tu chama de carga. Ah, carga. Tu já tem que entender que é quantidade de carga elétrica. Calcule a carga. Poxa, ele pediu para calcular a carga, me falou o número de partículas em excesso, que são os elétrons que ele recebeu, e nós sabemos a carga elementar. Se o cara está valendo, o número de prótons e elétrons são iguais. Se ele recebe isso de elétrons, então ele ficou com 9 vezes 10 a 18 elétrons em excesso. E a carga elementar é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Por que eu sei que é menos? Porque ficou com excesso de elétrons que são negativos. Mais com menos dá menos. 9 vezes 6, 54 foi 5. 9 mais 5, 14. Bota a vírgula. 10 a 18 com 10 dá menos 19. Mantém a base. Somos expoentes. 10 dá menos 1. Pega a vírgula, põe um pulinho para a esquerda. 1,44 coulomb. Parece pouca carga, 1,44, mas é uma carga que dá para assassinar algumas pessoas. Se eu colocasse um coulomb nessa caneta e deixasse próximo de um de vocês que desavisadamente tocasse na caneta, poderia ser fulminado. 1 coulomb é carga pra caramba. Por isso que a gente costumeiramente nessa parte da matéria usa o prefixo mi para representar uma grandeza que é 1000 vezes menor do que aquele valor que a gente está escrevendo, e o prefixo micro, que é a letra grega mi, né? Que é 10 na menos 6. Inverti aqui a maneira de escrever. Mili é o nome dela, o símbolo é M, e ela vale 10 na menos 3. Outro exemplo, vamos dar uma apimentadinha no exemplo, vamos dar uma apimentadinha de nada. O clássico é isso, sabe? O cara fornecer a quantidade de partículas em excesso e te pedir qual é a carga que o corpo adquiriu. Mas pode ser o contrário, né? Eu posso dizer qual é a quantidade de carga que o corpo tem e te perguntar qual é o número de partículas em excesso. Qual é o número de partículas em excesso que esse corpo tem? E qual é o tipo de partícula também pode acontecer?